Fala pessoal, voltando aqui para mais uma parte aqui de poder executivo, tá? Vamos só relembrar aqui qual o momento que a gente vai entrar aqui agora. Começamos a falar da eleição de presidente e de vice-presidente. Passamos pelo primeiro turno, passamos pelo segundo turno e tivemos a pessoa que foi eleita. Vamos dizer aqui para vincular uma pessoa da realidade. Foi eleito aqui, tá? Os candidatos, né? A presidente foi eleito o Lula, foi eleito presidente, no nosso caso aqui na vida real também, né? O Lula, tá? E como vice, o Geraldo Alckmin, tá? Geraldo Alckmin. Beleza. Alguns pontos para posse. Então aconteceu o segundo turno, tudinho, posse. A posse ela vai ser num lugar. Você não pode esquecer esse lugar, cai demais. Vai ser no Congresso Nacional, tá? Vai ser no Congresso Nacional. Muitas provas de concurso colocam o Supremo Tribunal Federal, colocam só o Senado, só a Câmara. É no Congresso Nacional que vai ser a posse, tá? E aí, eu quero que vocês prestem atenção numa atualização que a Constituição teve. E eu tô bem feliz de estar gravando essas novas aulas aqui, um novo conjunto de aulas aqui para trazer para vocês, porque realmente a gente está trazendo um material altamente atualizado, porque é nessas atualizações que geralmente são cobradas. A data da posse, não é prazo, né? Deixa eu colocar aqui a data. A data da posse sempre foi dia 1º de janeiro, tá? De 1º de janeiro. Só que essa data, 1º de janeiro, sempre foi uma data muito ruim para chefes de Estado de outros países comparecerem na nossa posse do presidente brasileiro. Então, para ajudar que venha mais e mais chefes de Estado para a posse do presidente brasileiro, foi alterada aqui a data de 1º de janeiro, foi alterada agora, 2021. A próxima posse do presidente da República vai ser dia 5 de janeiro, tá? Vai ser dia 5 de janeiro. Então, não esquece disso nunca mais. A posse do presidente da República agora é 5 de janeiro, tá? 5 de janeiro. Mudou isso aqui. As próximas provas de concurso é o que mais vai ser cobrado, essa data de posse. E muitos dos seus concorrentes vão ainda assinalar, vão colocar lá na resposta 1º de janeiro, tá? 1º de janeiro. Vem comigo aqui agora. Fábio, e se a pessoa que vai tomar posse, ela tá com algum problema, ela tá com problema de saúde, ela tá doente, então é dado um prazo para a pessoa que vai tomar posse, tá? A data é 5 de janeiro, mas se ela tá com alguma doença, alguma situação, é dado prazo de 10 dias, tá? É dado prazo de 10 dias para ela realmente se apresentar, para ela se apresentar ali algum comprovante do que realmente está acontecendo. Mas vamos aqui para as nossas famosas perguntinhas. Lembrando que agora a gente está na posse, tá? Vamos aqui para nossas caveirinhas aqui. A gente está na posse agora. O que acontece se aparece para tomar posse apenas o presidente eleito? Se apenas o presidente eleito comparece. O vice não apareceu, tá? Então, nesse caso, presidente tomará posse e passará seu mandato de 4 anos sem vice-presidente. Como é, Fábio? Isso mesmo. Vamos dizer que na data da posse só apareceu o presidente da República. O vice morreu, o vice sumiu. Tranquilo. O presidente vai tomar posse e ele vai ficar todo o seu mandato sem vice-presidente.
Fábio, se ele tiver que viajar, calma, vai ter os seus substitutos, presidente da Câmara, presidente do Senado, mas vice-presidente ele não vai ter. Lembra do Michel Temer? O Michel Temer, né, a Dilma sofreu impeachment, tá? A Dilma sofreu impeachment. O Michel Temer, ele assumiu. O Michel Temer era o vice. Quem foi o vice do Michel Temer durante o mandato dele? Não tinha vice. Ele já era o vice que virou presidente, né? Então, não tem problema nenhum o presidente continuar com seu mandato sem vice, tá? Isso não tem problema. Agora, a pergunta que mais cai é essa 2. O que acontece se só o vice-presidente comparece? Isso aconteceu no Brasil uma vez, tá? Aconteceu no Brasil uma vez. Olha só, gente. Digamos que aqui o Lula não compareceu. Só apareceu o Geraldo, tá? Para tomar posse. O que acontece nesse caso? O que acontece nesse caso? Vou colocar as alternativas. Vamos ver aqui as alternativas. Letra A, nova eleição. Nova eleição. O presidente não apareceu, só o vice, né? Nova eleição. Letra B, vice assume como presidente. Vice assume como presidente. Letra C. Letra C. Segundo colocado assume. Assume a presidência. Vou colocar só 3 alternativas. Qual é a resposta, Fábio? A resposta é exatamente essa. Exatamente essa. O vice vai assumir como presidente. Aconteceu isso no Brasil, tá? Olha só, o Brasil estava vivendo uma ditadura. Anos de ditadura. Até que nós conseguimos tirar a ditadura, tá? Conseguimos tirar a ditadura e pela primeira vez iríamos voltar a ter democracia, né? E aí tivemos as eleições diretas, né? Eleições diretas. Nas eleições diretas, olha que legal, foi eleito Tancredo Neves. Foi eleito Tancredo Neves e seu vice-presidente Sarney. Brasil feliz da vida. Tancredo, voltamos a ter democracia. O Tancredo ganhou, tal. Na véspera da posse, o que aconteceu? O Brasil feliz da vida. Sabe o que aconteceu? Tancredo inventa de morrer. Tancredo Neves inventa de morrer. O Brasil entrou numa depressão de novo, né? O presidente eleito pós-ditadura, tá? Depois de uma luta intensa para derrubar a ditadura, elege o seu presidente e ele inventa de morrer. Muito bem, o que aconteceu? O Sarney, que era o vice, assumiu como presidente e o Sarney foi presidente por 4 anos. Tá? Vamos dar uma lida aqui na Constituição? O presidente e o vice da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional. Cuidado, não é Câmara, não é Senado. Prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo será declarado vago e aí assume o vice-presidente nesse caso, né? Assume o vice. O mandato do presidente agora é 5 de janeiro. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Beleza, tá? Tudo certo. Então vamos lá. Passamos pelo primeiro turno, passamos pelo segundo turno, tivemos o candidato eleito e ele tomou posse. Agora temos o presidente e o vice eleitos. Mas e se o presidente viajar? Quem assume o lugar dele? Assume o vice. E se o vice viajar também? Tá? Se o presidente e o vice morrem durante o mandato, não esqueçam que agora a gente está na fase dos 4 anos do mandato.
Estamos nos 4 anos do mandato. Então, temos um assunto aqui que você vai anotar agora, que é chamado de substituição e vacância dos cargos de presidente e vice. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, tá? Substituição, deixa eu fazer aqui com uma coisinha aqui preta. Substituição do cargo de presidente da República. E nós vamos colocar aqui vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República. Tá? Fábio, o que é substituição? Substituição é uma saída temporária do cargo. Saída temporária do cargo. Nas questões de vocês, vai estar a palavra viagem. O presidente viajou. O vice-presidente viajou. Provavelmente vai ter a palavra viagem. Viagem para fora do Brasil. Tá? Vacância significa deixar o cargo vago para sempre. Deixar o cargo vago. De presidente e vice. Os dois morrem. Morre o presidente, aí o vice assume. Aí o vice, que vai assumir como presidente, ele não tem mais vice, não é verdade? Lembra disso? Michel Temer? E se o vice morrer? Quem vai assumir? O que acontece? A gente vai já falar disso. Então, deixar o cargo vago de presidente e vice. Tá? Então, nós temos saída temporária, que é uma saída onde o presidente vai viajar, depois ele volta, ou temos caso de vacância, que é um caso de morte, por exemplo, mas tem que ser dos dois, tanto do presidente como do vice. Na substituição, a sequência é essa daqui, né? O presidente da República, se ele viaja para fora do Brasil, assume o vice-presidente. O vice-presidente da República. Se o vice-presidente também viajou, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados. Se o presidente da Câmara também viajou, todo mundo aqui de cima viajou, assume o presidente do Senado. Mas o presidente do Senado também viajou. Aí vai assumir o presidente do Supremo Tribunal Federal. Bem tranquilo isso aqui, hein, pessoal? Bem tranquilo isso aqui, ó. Presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Decora essa sequenciazinha aqui, tá? Bem tranquila. Bem, mas muito bem tranquila mesmo. Muito bem tranquila mesmo. Agora, no caso de vacância, é quando o presidente e o vice morrem. Os dois morrem, tá? Morreu tanto o presidente como morreu o vice, tá? Aí eu vou trazer para vocês um esquemazinho aqui. Qual é o mandato do presidente e do vice? O mandato não é 4 anos? Presta atenção aqui. 0,4 anos. Ok? Metade de 4 é quanto? Metade de 4 é quanto? 2. Então, 2 anos aqui, ó. 2 anos. Se acontece a morte do presidente e do vice, né? Por exemplo, a vacância do presidente e do vice, dos dois. Porque se morre só o vice, o Lula vai falar, o Alckmin morreu. Beleza, o Lula vai tocar a vida. Morreu o Lula.
o Alckmin vai falar, opa, agora eu sou presidente. Nesse caso aqui que eu estou trazendo é quando morrem os dois. Vamos dizer que morreu o Alckmin e morreu o Lula. Tá? Então, nos 2 primeiros anos do mandato. E pode acontecer a morte dos dois, a morte, né, o impeachment dos dois, do presidente e do vice, nos 2 últimos anos do mandato. Se a morte, impedimento do presidente e do vice for nos primeiros 2 anos do mandato, você vai anotar nova eleição direta. Fábio, o que é nova eleição direta? O povo vai escolher. Então morreu o Lula e o Geraldo Alckmin morreram. Agora, nesses 2 primeiros anos de mandato. Nos 2 primeiros anos de mandato. Se morreu nos 2 primeiros anos de mandato, o povo vai escolher um novo presidente e um novo vice em 90 dias. Decora esse prazo em 90 dias. Fábio, morreu o Lula e o Alckmin nos 2 últimos anos do mandato. Nova eleição. Nova eleição. Só que agora é uma nova eleição indireta. Por que indireta, Fábio? O Congresso que vai escolher. O Congresso vai escolher o novo presidente e o novo vice em 30 dias. Cara, que esqueminha inacreditável ficou isso aqui, ó. Inacreditável ficou isso aqui. Não, é como eu falei para vocês, não tem como errar nada na tua prova. Não tem como errar. Tá tudo aqui. É só decorar essa tabela, esse mapa mental que está aqui, tanto no caso de substituição como no caso de vacância. Tá? Tranquilos? Gostaram aí? Tudo bem? E aí, para a gente finalizar aqui esse bloco, né, a gente vai finalizar esse bloco aqui, vamos falar aqui do substituirá o presidente no caso de impedimento e sucederia na vaga o vice. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que forem atribuídas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que ele for convocado, por impedimento e tal. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício o presidente da Câmara, o presidente do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Vagando os cargos de presidente e vice, facear uma eleição em 90 dias, tá? Depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será em 30 dias pelo Congresso Nacional. Em qualquer um dos casos, eleitos vão completar o período do antecessor. É tipo aqui, né? Se vai ter uma nova eleição indireta bem aqui, essa eleição é só para completar o mandato. Ok? É só para completar o mandato. Ah, Fábio, o presidente e o vice que forem eleitos aqui, eles vão ficar por mais 4 anos? Não. Eles vão completar o mandato do seu antecessor. Tá entendido isso? Tá? Então, quem for eleito nesse cenário aqui de vacância, não vai ficar mais 4 anos, vai ficar só durante o período do mandato do antecessor. É isso que está falando aqui o artigo 81, parágrafo 2º. Uma outra coisa que temos aqui é o tópico 6 aqui, tá? Que fala da perda automática do cargo de presidente e vice, tá? O presidente e o vice da República não poderão, sem licença do Congresso, ausentar-se do país por período de 15 dias, acima de 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então vamos lá. Vamos dizer que o Lula ele quer viajar, né, lá para os Estados Unidos, até para os Estados Unidos, ele quer viajar por, vamos colocar aqui, por 10 dias. Ele vai ficar lá nos Estados Unidos 10 dias, a serviço do Brasil. Nesse caso, ele não precisa pedir autorização do Congresso, tá? Então ele não precisa. Ele vai lá e viaja. Tá? Agora, vamos dizer que o Lula quer viajar agora para a Rússia. Vamos dizer que ele vai lá para a Rússia, tá? E aí ele quer ficar lá na Rússia 20 dias. Nesse caso,
ele vai ter que pedir a autorização do Congresso. Tá? Fábio, se ele não fizer isso, ele vai perder o cargo dele. Então, se o presidente e o vice vão ficar mais de 15 dias fora do país, eles têm que pedir a autorização do Congresso. Até 15 dias, não precisa, eu acho é muito 15 dias, né? Eu acho é muito, mas é 15 dias. É 15 dias. Artigo 83. Minha gente, finalizamos esse bloco aqui, tá? Finalizamos todo esse primeiro bloco. Próximo bloco aqui, eu vou falar das competências do presidente, tá, da República. O que realmente cabe ao presidente da República fazer, tá? É um dos assuntos mais importantes aqui desse assunto, o Poder Executivo. Então, antes de você já virar, né, para o próximo bloco, dá uma revisada geral do que a gente estudou até aqui, tá? Fortalece bastante aqui esses assuntos no teu fichário, dá uma relida ali, aplica ali a técnica do Fábio Flix, tá? Que eu tenho certeza que você vai estar realmente preparado para os próximos assuntos que virão, onde a gente vai falar das competências do presidente da República e também dos crimes praticados pelo presidente da República, crimes comuns e crimes de responsabilidade. Mas tudo isso vai ficar para o nosso próximo bloco. Tchau, galera. Até mais tarde.